Aí, querido, nós temos esse texto, essas três parábolas. Esses textos, se nós formos ler todo ele agora, vai ficar um pouco extenso. Eu vou procurar reduzir ao máximo, porque eu quero me ater mais à aplicação da parábola na sua vida, na minha vida, do que mesmo a leitura, porque você pode também fazer essa leitura posteriormente. Capítulo 15, a partir do versículo 1, diz assim: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida, até que venha achá-la, e achando-a, põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque eu achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. A segunda parábola ele faz no versículo 8, e ele diz assim: Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar, e achando-a, convoca as suas amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E disse a terceira: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou toda a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Agora eu quero que você vá para o versículo de número 20. E levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde um anel na mão e sandália nos pés, trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Deixa eu falar uma coisa nessa noite com você. Se você quer que Deus fale profundamente ao seu coração nesta noite, você está disposto a ouvir? Você quer realmente deixar que Deus fale ao seu coração? Então nós vamos fazer aqui uma aliança. Se você quer que realmente Deus fale ao seu coração, você vai dizer aí no seu coração: Senhor, eu quero que tu reveles ao meu coração segredos que somente eu e tu conhecemos. Eu quero que tu fales para mim, especificamente para mim nessa noite. Agora, Senhor, em ouvindo a tua voz, eu já me predisponho a te obedecer. Você quer fazer essa aliança nessa noite? Se Deus falar aquilo que você precisa, não o que você quer, mas aquilo que você precisa ouvir, você se predispõe a permitir que Deus trabalhe na sua vida, que Deus realmente, como Senhor da sua vida, Ele oriente a sua vida. Então eu quero pensar nessa noite aqui com você, eu quero pensar com todos vocês sobre a ovelha, a dracma e o filho. Você já percebeu que nos grandes centros, nas grandes cidades, nos grandes edifícios, nos prédios, e até mesmo em alguns lugares como supermercados, teatro, cinema e outros lugares públicos, sempre existe
um setor de perdidos e achados? Já descobriu isso? Geralmente, quando nós perdemos alguma coisa, existe um setor específico para que nós estejamos procurando aquilo que nós perdemos. Aqui na igreja nós temos também um setor de achados e perdidos. De vez em quando o pessoal perde óculos, de vez em quando o pessoal perde Bíblia, de vez em quando o pessoal perde aliança, de vez em quando o pessoal perde chave de casa, de vez em quando o pessoal perde tantas coisas que por vezes nós guardamos por muito tempo e os donos não aparecem. Possivelmente aquela coisa não lhe era tão necessária, não era algo tão especial. Esse setor da Bíblia, o capítulo de número 15, Jesus enfatiza exatamente o setor de achados e perdidos, ou perdidos e achados na Bíblia. Lucas, ele foca a sua atenção em descrever 3 situações faladas pelo próprio Senhor Jesus. Ele se preocupa em dar minúcias, em falar detalhes das coisas que aconteceram nessas parábolas, isso com o fundamento de que eu e você tenhamos dias melhores, tenhamos uma aprendizagem maior, possamos ver o brilho da glória de Deus de uma forma diferente em nossas vidas. Ora, ele começa por uma ovelha, e ele diz que a ovelha, dentre 100 ovelhas, não eram poucas, eram 100 ovelhas, uma ovelha, ela se desgarrou. Ele não entra em detalhes de o que fez essa ovelha se desgarrar, mas o fato é que essa ovelha se desgarrou e, portanto, ela começou a se afugentar, ela começou a fugir da presença do pastor. E o pastor, quando ele contou as 99, ele percebeu que uma havia se perdido. E o que de pronto ele fez? Ele arriscou deixar as 99 sem o pastoreio, sem o cuidado específico naquele momento. Talvez tenha deixado alguém, um subalterno seu, para dar uma olhada nas ovelhas, mas ele era o pastor, a responsabilidade era dele, e ele foi em busca daquela que havia se perdido. E a Bíblia diz, Lucas enfatiza dizendo, que quando ele encontrou aquela ovelha, ele colocou sobre os seus ombros. Ora, a grande e primeira lição que a gente tira disso aqui, é que quando a ovelha, ela se afasta do supremo pastor, ela passa a ser um peso nos ombros do pastor. Quando a ovelha decide liderar a sua própria vida, quando ela decide tomar rumos próprios, quando ela decide fazer aquilo que está dentro da sua cabeça, ela tem 100% de chance de errar. Mas o que Jesus quer enfatizar é que o amor do supremo pastor, o cuidado do supremo pastor, não importam as razões pelas quais a ovelha se perdeu. Talvez a ovelha quis um pouco de alimento diferente, comer em um outro pasto, comer em uma situação diferenciada, ver outras ovelhas, se relacionar com outras ovelhas. Hoje encontramos no mundo gospel, encontramos uma facilidade muito grande de pessoas e ovelhas que saem de curral em curral, que andam de lugar em lugar. Nunca elas recebem o alimento e nunca estão satisfeitas com o alimento que estão recebendo. E, portanto, elas começam a dirigir a sua vida numa rota de fuga. Mas eu quero que você preste atenção na quantidade de ovelhas que se desgarrou. A Bíblia diz que ele contou 99 e sentiu falta de uma. Isso significa que apenas 1% do rebanho estava afastado da presença do Supremo Pastor. Mas sabe o que aconteceu? Pela misericórdia, Jesus quer mostrar que Jesus, como o próprio pastor, como aquele que zela pelas nossas almas, não importa o grau de importância que você ache que você tem, ou que as pessoas atribuem a você.
Talvez você seja apenas aquele Joãozinho, aquele Zezinho, aquela Mariazinha, aquela pessoa imperceptível dentro da igreja, dentro do lugar onde você está, na sua casa, no seu trabalho, junto às pessoas a quem você ama. Talvez você esteja se sentindo absolutamente um nada. Quem sou eu para que Deus esteja lembrando de mim? Já ouvi muitas pessoas falarem, quem sou eu para Deus ouvir a minha oração? Quem sou eu? Eu sou apenas uma pequena ovelha. Sim, Jesus, ele se importa com as pequenas ovelhas. E isso ele deixou bem enfatizado quando ele chamou Pedro e perguntou a Pedro: Pedro, você me ama? Quando Pedro respondeu as 3 vezes, dizendo positivamente que o amava, o que Jesus atribuiu a Pedro foi: eu quero que você cuide das minhas ovelhas. Sabe por quê? Porque a ovelha para o pastor, ela é preciosa. A ovelha para Jesus, ela tem um valor enorme. A ovelha para Jesus, ela tem um valor inestimável. Não é o rebanho que atribui à ovelha a qualidade ou o valor, mas o pastoreio, o cuidado do supremo pastor sobre a vida da ovelha, isso é que faz toda a diferença. Quando a palavra do Senhor diz: qual de vós é o homem que, tendo 100 ovelhas, ele quis dizer o seguinte: olha, o lógico de quem verdadeiramente, Jesus está se referindo ao reino de Deus, Jesus está pregando valores do reino de Deus. A Bíblia diz que alguns escribas, fariseus, alguns religiosos da época, começaram a olhar para Jesus e começaram a retaliar o seu comportamento, começaram a dizer: olhem, ele se mistura com pecadores, eles se misturam com pessoas que não têm nada a ver, ele se mistura com pessoas que não são equilibradas, pessoas que moralmente não são as melhores na sociedade, pessoas que são escórias, pessoas que são o lixo do mundo, pessoas que nós não queremos que estejam andando conosco. Vejam, ele se mistura com essas pessoas. Jesus estava se misturando com essas pessoas, porque Jesus estava ensinando àqueles que eram as suas ovelhas, aqueles que eram seus servos. Jesus estava ensinando a mim e a você o cuidado que nós precisamos ter dentro do reino de Deus. E isso é muito mais do que aquilo que nós podemos aparentemente ler. Porque quando o pastor foi buscar aquela ovelha, ele estava ensinando para as 99 o seguinte: eu estou de olho em vocês. Por mais que vocês achem que são imperceptíveis, eu estou de olho em vocês. Os meus olhos repousam sobre o rebanho, os meus olhos repousam sobre aqueles que estão sob os meus auspícios, sob o meu cuidado. Os meus olhos repousam sobre aqueles que o Pai me deu. É essa ênfase que Jesus quer mostrar. Primeiro, nós podemos perceber na vida prática que ninguém se torna um ladrão de grandes coisas, se não começou por pequeninas coisas. Talvez na sua casa tenha alguém que hoje é tido como um alcoólatra, ou mesmo como alguém que é usuário de drogas, ou mesmo, quem sabe, você que está me ouvindo esteja passando por isso, ou mesmo, quem sabe, o seu marido, sua esposa ou alguém da sua família esteja vivendo uma vida dissoluta, uma vida de prostituição, uma vida desregrada, uma vida sem medidas relacionadas à vontade do Senhor. Mas acredite, ninguém se torna um ladrão grande se ele não tiver começado pelas pequenas coisas. Por exemplo, aquela criança que chega em casa com um lápis, uma caneta, com uma borracha, dizendo à mãe que achou aquele pertence, achou aquele objeto, e o pai ou a mãe não tomam o cuidado de averiguar se aquilo é verdade, a criança pode começar a sentir prazer em subtrair para si as coisas que são dos outros. E essas pessoas começam a crescer e começam a se sentirem as melhores, as tais, porque
elas simplesmente são mais espertas. Na realidade, elas fazem parte da minoria no mundo. Essa história de dizer que todo mundo é assim, isso não é verdade. Não é todo mundo assim. A inclinação para o pecado, ela está na vida de todas as pessoas, porque temos, sim, a natureza carnal. Mas você acha que, por exemplo, essas pessoas que foram presas na Lava Jato, eles começaram roubando milhões? O que Jesus quis enfatizar foi o seguinte: olha, uma ovelha fugiu, o pastor foi lá e corrigiu logo, e disse: não, aqui no rebanho não tem essa questão de fuga. Se você é do rebanho, você vai ficar no rebanho. Se você é do reino, você vai ficar no reino. Não tem meninice, porque de repente você se contrariou com alguma coisa, com a sua igreja, com o seu pastor, com os seus líderes, com o líder de célula, ou qualquer uma outra pessoa, aí você começa a tomar o seu próprio direcionamento. O que Jesus estava ensinando quando o pastor vai e traz a ovelha, vê que ele traz a ovelha sobre os seus ombros. Então essa ovelha agora ela estava em destaque diante das outras. Todas as outras estavam vendo o pastor trazer aquela ovelha de volta. E onde o pastor estava colocando aquela ovelha? De volta no aprisco, no curral. O lugar da ovelha é no curral. Essa história de dizer, olha, eu não preciso estar na igreja para ser um servo, isso é coisa de ovelha fujona. Eu não preciso estar, principalmente agora nós até entendemos e até optamos para que não haja aglomeração de pessoas, mas há pessoas que não sentem prazer em buscar, em estar junto ao Supremo Pastor, ao pastor das ovelhas, ao Senhor. E isso leva essas pessoas a enfraquecerem, a se tornarem frias, gélidas. E isso leva essas pessoas a viverem, por exemplo, pessoas que hoje trazem e fazem agressões domésticas, pessoas que hoje vivem maltratando, homens que vivem maltratando, batendo em sua esposa, ou de uma forma dissoluta nos seus filhos, pessoas que perderam a noção do tempo e do espaço, do direito, pessoas que já não sabem hoje mais como lidar dentro de casa sem que hajam com ignorância. Essas pessoas simplesmente perderam em algum momento da sua vida uma oportunidade de serem corrigidas. E quando elas não foram corrigidas, elas se sentiram superiores dentro do erro. É assim que o inimigo começa a incentivar. Deu certo no primeiro erro, aí a pessoa vai para o segundo erro. Ninguém começa roubando um carro forte. Ninguém começa vendendo 1 tonelada de entorpecentes. Ninguém começa batendo na esposa já no primeiro dia. Ele aprendeu a bater desde a sua infância, a sua adolescência, durante toda a sua vivência, e é preciso que, assim como o pastor buscou aquela ovelha, é preciso que você, que se encontra nesta situação, permita que o Supremo Pastor te traga nos ombros e te coloque de volta no aprisco, para comer o alimento do Supremo Pastor. Mas a segunda é exatamente a dracma. E é interessante que a Bíblia diz que eram 10 dracmas. As ovelhas eram 100. O pastor se importou com uma. As dracmas eram 10. Na cultura oriental, antigamente era muito comum o homem o noivo dá para a sua noiva um tipo de um bracelete, um tipo de um cordão com 10 dracmas, e essas dracmas podiam ser de ouro, podiam ser de prata, podiam ser de pedras preciosas. Ele dava 10 unidades, e aquilo representava um compromisso dele com ela, e um compromisso dela com ele. Hoje nós não precisamos usar tantas dracmas para que alguém saiba que nós temos um compromisso com o nosso cônjuge. Por exemplo, quando alguém olha no nosso dedo uma aliança, as pessoas já sabem que nós temos um compromisso. Isso aqui, portanto, é uma dracma.
Isso, portanto, é muito mais que a representação de um valor monetário. Isso aqui é a representação de uma aliança, de um compromisso. Agora é interessante que a Bíblia diz que aquela mulher perdeu uma. Lembra quantas ovelhas o pastor havia perdido? Não, o pastor havia perdido, não. Quantas ovelhas se perderam? O pastor não perde ovelha. A ovelha é que foge do pastor. Era 1%. Vê a lógica que Jesus usou. Quando ele chega nas dracmas, o percentual já multiplica. O percentual já passa para 10%. Aquela mulher perdeu uma das 10. Não era agora uma das 100, era uma das 10. Agora é interessante que a Bíblia diz que aquela dracma foi perdida dentro de casa. Você acha que dentro de casa alguém perde alguma coisa? Ninguém perde nada dentro de casa. Dentro de casa a gente não sabe onde está. A gente não sabe onde a gente guardou. A gente não sabe onde a gente organizou ou desorganizou. Mas se está dentro de casa, não está perdido. Mais cedo ou mais tarde, procurando com avidez, procurando com um cuidado extremo, aquela dracma há de aparecer. Ora, aquela mulher, diz a palavra de Deus, que ela fez um plano. Quando se perde algo de valor, nós precisamos arquitetar um plano, um direcionamento, para que possamos recuperar a chamada dracma perdida. E qual foi o plano daquela mulher? A Bíblia diz que ela acendeu uma candeia, ela acendeu uma luz. Ora, se a aliança cair da sua mão, cair do seu dedo na sua casa, possivelmente ela vai cair ou debaixo da sua cômoda, ou debaixo da cama, ou debaixo da geladeira, debaixo de um móvel, ou mesmo debaixo de alguma coisa que possivelmente ela se torne imperceptível, porém ela está ali. Aquela mulher sabia que a dracma estava dentro da sua casa. Ela sabia que existia algo de valor dentro da sua casa. Ela só não sabia onde estava. Mas ela sabia que dentro dela, dentro da sua casa, dentre os seus pertences, existia uma dracma de grande valor. E a primeira coisa que ela fez, portanto, foi acender uma luz. Por que ela acendeu uma luz? Porque a escuridão, as trevas nos cegam. Nós não podemos ver as coisas que têm valores se os nossos olhos eles não forem iluminados, se eles não forem contempladores da misericórdia e da graça de Deus, do brilho da presença de Deus. Aquela mulher, ela acendeu uma candeia. Ora, a palavra do Senhor diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Isso o salmista já havia falado algumas centenas de anos antes do Senhor preparar essa parábola. Antes de Jesus falar essa parábola, o salmista já havia dito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Escuta só, é exatamente para você que eu estou falando nessa noite. Se você quer achar valores perdidos, coisas perdidas dentro da sua casa, você precisa acender a candeia, e a candeia é a palavra de Deus. Se você não acender a palavra de Deus, se você não for iluminado pela palavra de Deus, se você não tiver como base da sua procura a palavra de Deus, você nunca vai encontrar, porque as trevas escondem as nossas dracmas. As trevas não permitem que nós estejamos vendo o que há de valor e que está oculto dentro da nossa casa. Mas a Bíblia diz que aquela mulher, ela se esforçou. Ela pegou uma vassoura. E quando ela pegou uma vassoura, a vassoura tem um cabo, portanto, vai em alguns lugares onde o braço não alcança. Aquela mulher, ela estava disposta a encontrar aquela dracma. Não importava quanto tempo ela passaria procurando. Ora, se ela acendeu uma luz, significa que a sua casa não era tão iluminada. E é claro que no contexto judaico da época,
as casas elas não tinham janelas como nós temos hoje, a iluminação não era tão farta quanto hoje, e portanto aquela mulher precisava de luz para encontrar a dracma. E o que era a dracma para ela? A dracma poderia estar representando o seu compromisso com o seu noivo. A dracma representa o nosso compromisso com o nosso noivo, com o Senhor. Há dracmas que estão perdidas dentro de casa. Estamos na casa do Pai e por vezes as dracmas estão perdidas. E sabe onde estão essas dracmas? Essas dracmas estão impregnadas nas mentes, nos corações, nas vontades das pessoas. Aquela mulher, ela começou a procurar, diz a palavra de Deus, de uma forma diligente, ou seja, ela foi insistente. Ela se propôs: eu só vou parar depois que eu encontrar, está aqui. Eu não estou procurando sem saber o que eu estou procurando, eu já sei o que eu quero achar. Eu já sei o que eu quero achar, eu não sei onde está, mas eu sei que dentro desse perímetro eu posso encontrar a minha dracma. Aquela dracma poderia ser a representação da quebra do relacionamento dela com o noivo. Se de repente o noivo encontrasse-a com 9 dracmas, ele perguntaria: onde está a 10ª dracma? Vamos traduzir essas dracmas agora como dons e talentos. O noivo, ele te deu dons e talentos. Ele te deu aptidões naturais, ele te deu elaborações espirituais, para que tudo quanto você faz, tudo quanto você seja tão somente para a glória de Deus. O apóstolo Paulo, ele entende isso quando ele fala aos romanos que, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A inteligência que você tem, a habilidade que você tem, o amor que você tem, o entendimento que você tem, são valores que o próprio noivo colocou na sua vida, e esses valores precisam ser usados para o noivo, para um compromisso com o noivo. Agora é interessante que, no caso do pastor, ele pegou a ovelha, trouxe sobre os ombros, e ele foi se alegrar junto às outras ovelhas. Mas diz a palavra de Deus que aquela mulher, ela pegou aquela dracma, e sabe quem ela foi chamar para se alegrar porque ela encontrou aquela dracma? Ela foi procurar as amigas, ela foi procurar as vizinhas. Aí eu te pergunto, onde estavam os familiares dessa mulher? Ou o texto sugere que essa mulher vivia sozinha, ou o texto sugere que dentro da casa dela, ela não encontrou vibração, espontaneidade, força, coragem da parte das pessoas, para que ela pudesse se alegrar dentro de casa. O próprio Jesus falou disso, certa vez, quando ele disse: os inimigos do homem estarão dentro da sua própria casa. É dentro de casa que as pessoas nos conhecem de uma forma muito mais próxima. É dentro de casa que as pessoas nos veem sem Bíblia. É dentro de casa que as pessoas nos veem sem aquela auréola de poder artificial. É dentro de casa que as pessoas nos veem como realmente nós somos. Os nossos atos, as nossas ações, nossas atitudes, nossas palavras, dentro de casa, é ali que se revelam as nossas dracmas. Quando os filhos, quando a esposa, o esposo, quando os que fazem parte da nossa família nos veem e podem dar glórias a Deus pela nossa vida, verdadeiramente temos usado as nossas dracmas para o nosso noivo. Mas há pessoas que possivelmente dentro da sua casa não encontram razões, não encontram ímpeto, não encontram força de outras pessoas para estarem vibrando em cima daquilo que estão conseguindo. Há pessoas que são invejosas, há pessoas que torcem para que outras caiam. Isso eu estou falando de dentro de casa, dentro da família. Pessoa que dentro da própria casa não se contenta em ver o crescimento do outro. É como
na terceira parábola, que a gente vai ver daqui a instante, o filho mais velho, quando ele diz, esse teu filho, ele desperdiçou tudo que era teu e agora você dá uma festa para ele. Ou seja, eu não posso entender, eu não posso aceitar que dentro de casa, alguém que foi rebelde a você, você trate com a mesma igualdade que trata a mim. É como algumas pessoas que começam a orar e falar com Deus, Deus, por que fulano é tão próspero? Por que fulano é tão abençoado? E eu tenho dado sangue, eu tenho suado sangue, tenho feito o meu melhor, e eu não tenho metade do que ele tem. Isso é inveja. Isso é inveja. Isso precisa ser retirado. Deus te deu dracmas, o noivo, Jesus te deu dracmas, e essas dracmas precisam ser usadas para a glória de Deus. É preciso, porque muitos dos meus familiares não vibram comigo, porque eu não vibro com os meus familiares. A recíproca é verdadeira. Jesus ensinou que o homem só colhe aquilo que planta. Só colhe aquilo que planta. Claro que existe ingratidão. Claro que o inimigo também coloca, como quando Jesus falou sobre a parábola do semeador, quando ele diz que alguém semeou o trigo e veio o inimigo e colocou o joio também. O inimigo também coloca joio. O inimigo também coloca joio, mas quem é agricultor sabe esperar o tempo certo, porque o joio, ele se distingue do trigo. Ele por si só se dispersa. Apocalipse capítulo 4, versículo 5, fala do Espírito de Deus como sendo uma candeia. Aquela mulher, ela pegou, ela acendeu uma candeia. A Bíblia diz assim, olha, e do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Ainda em Êxodo, capítulo 25, versículo 6, fala também do azeite, e fala o seguinte, azeite para as lamparinas, especiarias para a preparação do azeite de ungir, e para o incenso de cheiro agradável. A Bíblia diz que o Espírito de Deus é exatamente esse azeite que unge, é esse azeite que traz o bom cheiro de Cristo, o cheiro agradável na vida da gente. O que Jesus quer enfatizar é o seguinte, olha, aquele homem, quando ele olhou, ele perdeu uma ovelha. Essa mulher, aí representava 1%, essa mulher perdeu também uma dracma, só que uma dracma já representava 10% daquilo que ela tinha. Cuidado com as pequenas perdas. Cuidado com as pequenas perdas. Algum tempo atrás, tomei conhecimento de uma determinada pessoa que havia brigado com sua família, com seu pai, com sua mãe, e disse ao pai e à mãe que não interessava mais viver dentro de casa e queria ir embora. E disse para os seus pais que era uma vergonha ter nascido naquela família. Era uma vergonha ter nascido naquela família. Claro que pelo tom das palavras, você já pode identificar que essa pessoa era uma pessoa hiper, mega, ultra problemática. Só que, com muito pouco tempo que ela havia dito isso para o pai e para a mãe, o pai e a mãe morreram em um acidente. Quando essa pessoa soube, essa pessoa veio para o funeral do seu pai, veio para o funeral da sua mãe. E essa pessoa começou a chorar. E o choro nada mais era do que uma forma de extravasar, uma forma de colocar para fora a sua dor. Só que veja bem, ela havia perdido o pai e a mãe. Existem perdas na vida que são irreparáveis. Existem perdas na vida que são irreparáveis. O pastor encontrou a ovelha, a mulher encontrou a dracma, mas quando perdemos um ente querido, nós não temos como trazê-lo de volta, não temos como chamá-lo de volta à vida, como Jesus fez com Lázaro. Jesus pode ressuscitar alguém,
mas ele não tem a obrigação de estar ressuscitando, porque a sua palavra, a regra de fé e prática, ele diz que, na sua palavra, a palavra diz que está destinado ao homem morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Jesus está mostrando com essas coisas, cuidado, você pode perder 1% das coisas que você tem. E o que é 1%? Nada. Quando você perde 10%, aí você já começa a se tocar que está perdendo alguma coisa mais profunda, alguma coisa mais consubstancial. Às vezes tem pessoas que hoje estão escravizadas nas redes sociais. Tem pessoas que não têm mais tempo. E essa pandemia, eu louvo a Deus por essa pandemia, respeitando a dor dos queridos que partiram e dos familiares que perderam alguém, porque a sua perda também é nossa perda, a sua dor também é a nossa dor, excetuando-se as perdas humanas, as perdas de vidas. Eu louvo a Deus por essa pandemia, porque todos nós agora temos tempo de reprogramar, de repensar as nossas vidas. Geralmente você já deve ter ouvido as pessoas dizerem assim: eu não tenho tempo para nada. Você sabe quantas horas tem o dia? 24 horas. Tempo é uma questão de prioridade. Onde você está investindo a sua prioridade? Tem pessoas que não têm tempo. Claro que não tem tempo. Elas estão 23 horas e 59 minutos por dia nas redes sociais. Claro que não tem tempo. Elas estão escravizadas. Elas estão jogando fora o tempo e depois vão querer recuperar esse tempo. Há uma ilustração de que alguém, certa vez falou, é que Deus fazendo um diálogo, alguém fazendo um diálogo com Deus, e perguntou: Deus, alguma coisa te irrita? E Deus disse: sim, tem coisas que me irritam. Deus, você pode falar alguma coisa que te irrita? Ele diz: a inversão de valores que os meus filhos fazem. Eu dou para eles um tempo chamado presente, e eles vivem olhando apenas para o tempo chamado passado, porque estão preocupados o tempo todo com o tempo chamado futuro, e não sabem sequer se vão viver esse tempo. E eles pegam o tempo presente que eu lhes dei, e eles começam a investir apenas em trabalho, e quando sentem que já não estão com a saúde muito boa, aí eles começam agora a comprar a saúde. A saúde eu havia dado de graça, e agora eles precisam de remédio. E aí eles não utilizam a saúde que eu lhes dei, não utilizam o tempo que eu lhes dei, e quando chegam no final da vida, reclamam porque não souberam aproveitar o tempo. O tempo é uma das coisas que é irreparável. Bênção perdida não se recupera. Coloque isso aí no seu papel. Bênção perdida não se recupera. Você pode ter uma outra bênção. Você pode ter até uma bênção maior do que aquela que você perdeu, mas bênção perdida não se recupera. Bênção perdida é igual a onda do mar. Ela vem, depois que ela se desfaz, nunca mais ela vai nascer. Vem outras ondas, mas aquela já se desfez. Mas eu quero partir agora para a última das parábolas de Jesus, o filho pródigo. Não vou entrar em muitos detalhes aqui, devido já ao tempo, e por ser das três, talvez a mais conhecida. A Bíblia diz que um homem tinha 2 filhos. Vamos voltar ao percentual. A ovelha que se perdeu, ela representava 1%. O pastor foi lá e recuperou. Ele não quer 99%, ele quer 100%. A mulher havia perdido 1 dracma, ela havia perdido 10%. Mas agora o homem que tinha 2 filhos, ele perdeu 1 filho. E sabe quanto isso representa? 50%. Veja como as perdas são crescentes. Vê a inteligência de Jesus.
Ele se utiliza até da matemática para mostrar às pessoas que quando nós não limitamos as nossas perdas, elas podem se avolumar, elas podem crescer, elas podem se tornar irreparáveis. Aquela mentirinha hoje para se sair bem, amanhã, depois de amanhã você precisa de uma mentira maior para cobrir a de hoje e de amanhã. E depois você precisa de uma outra até que a verdade venha à tona. Cuidado com as perdas. Não perca o tempo, o privilégio de ser honesto dentro do tempo. A oportunidade de ser fiel dentro do tempo. A oportunidade de ser um homem e uma mulher de honra dentro do tempo. Não importa se os outros fazem, se os outros não fazem. A dracma foi dada a você. O filho é você, a ovelha é você. Quanto à ovelha, quanto ao filho, aliás, o filho ele sabia que estava perdido. A ovelha não tinha consciência, por ser um animal, ela não tinha consciência da sua perda, mas ela sabia que ela estava sem cuidado. Ela sabia que ela estava desprotegida. E ovelha que anda longe do pastor é churrasco fácil de lobo. Ovelha que vive longe do pastor é churrasco fácil de lobo. Aquele homem que tinha 2 filhos, o primeiro disse: pai, eu quero o que me pertence. O que é que te pertence? Só é seu aquilo que você conquista, só é seu aquilo que você decide receber, só é seu aquilo que você opta por ser seu. Tem pessoas que têm tudo que não presta na vida. Tem pessoas que dizem: eu tenho uma dor reumática, eu tenho uma artrose. Onde é que você comprou tudo isso para ser seu? Você não tem, você sofre com isso. Para de trazer para você o que não é seu. Chame à existência as coisas que podem valorizar a sua vida. Enquanto o filho disse: pai, eu quero o que é meu, e não era dele, ele saiu e sabe o que ele fez? Ele estragou o que não era dele, porque não era dele. Quando você não trabalha para conquistar, você não valoriza. Se você não pagou alguma coisa por determinada coisa, o valor vai ser ínfimo. Quantos pais constroem impérios, deixam empresas para os seus filhos, e quando eles morrem, sabe qual é a primeira coisa que os filhos fazem? É brigar e destruir o que o pai conseguiu, as duras dores. O filho, ele sabia sim que estava perdido, só que dos 3, era o único que podia fazer um movimento para voltar ao pai. A ovelha, ela não sabia voltar, ela soube se perder é fácil, mas ela não sabia voltar, ela precisou que o pastor fosse buscar. A dracma, ela passaria 200 milhões de anos, e ela não voltaria para sua dona, a dona precisaria buscar. Mas o filho pródigo, ele sabia que estava errado, ele tinha consciência do seu erro, ele sabia a imensidão da sua ingratidão, e ele sabia que a única coisa que poderia modificar a sua história era um movimento seu. A reclamação, porque ninguém me dá mais nada. Cadê os meus amigos? Enquanto eu tinha dinheiro, eu tinha amigos. Enquanto tinha dinheiro, saía com mulheres. Enquanto tinha dinheiro, estava nos bailes, nas alegrias da vida. Não adiantava se lamentar. Amigos, pseudos amigos, falsos amigos, não vêm na hora da dor. Os falsos amigos não vêm na hora da dor. Eu fico, às vezes, perplexo quando eu vejo algumas pessoas dizerem assim: muitos dos meus amigos me abandonaram. Será que eram seus amigos? Se você tiver muito dinheiro, também eu quero ser seu amigo. Será que eram seus amigos, ou eram amigos do bem que você proporcionava? De repente você era aquela pessoa alegre, que trazia alegria para o recinto. Você era aquela pessoa que pagava as coisas para todo mundo. Você era aquela pessoa que orientava, que fazia o movimento proativo, em função das pessoas, em função do bem-estar do grupo.
Será que eram seus amigos? Bote uma coisa na sua cabeça. A gente só perde o que tem. Só perde o que tem. Ninguém perde o que não tem. Você pode deixar de ganhar. Abriu uma porta de emprego e agora, eu nem entrei no emprego, botaram outro no meu lugar. Você deixou de ganhar, mas você não perdeu. Agora, se você está no emprego e te mandam embora, você perdeu o emprego. Deu para você entender? Jesus estava enfatizando isso aqui. Esse homem, quando ele chega e ele diz: Pai, dá-me o que é meu. Primeiro ele estava levando o que não era dele, o que era do pai. E quando o filho gasta o que é do pai, sem autorização do pai, ele vai à falência. Não precisa ser matemático, não precisa ser lógico. Ele simplesmente gastou o que o pai conseguiu durante anos. Mas existe a misericórdia do pai, a bondade do pai é tão grande. Na sua bondade, Deus, na sua infinita graça, Ele nos olha como esse filho. Quando Jesus, na figura de pastor, Ele olha para nós, Ele sabia que nós estávamos perdidos e não tínhamos como voltar ao Pai. E Ele, como pastor, veio nos buscar, nos leva nos ombros. E sabe quando Ele nos levou nos ombros? Quando Ele abriu os braços na cruz, dizendo para o Pai: Pai, está consumado, agora as minhas ovelhas, as tuas ovelhas estão de volta à tua casa, porque agora eu sou a porta das ovelhas, eu sou o caminho que conduz a vida. Mas quando se trata do filho, do homem, a ênfase é que a responsabilidade é individual. Eu gosto muito dessa passagem do capítulo 15, versículos 18 em diante, e eu quero caminhar aqui já para o final. O versículo 18, eu quero que você perceba a diferença. O filho, ele diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, ou seja, ele sabia que estava caído. Primeira coisa que ele disse: eu preciso me levantar, estou derrubado. Eu estou derrubado, eu vou me levantar. E levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e moveu-se de íntima compaixão. E correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse ao pai: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, ponde um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, comamos, alegremo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Ele não disse: meu filho estava simplesmente perdido. Ele começa dizendo: meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Ora, mas foi achado por quem? O pai não mandou nenhum empregado atrás dele. Ele foi achado porque ele tinha consciência de que lá atrás ele deixou um pai. Ele não deixou um patrão, ele deixou um pai. Tanto que no versículo 19, quando ele diz assim: eu não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. Isso foi o ensaio dele. Quando ele chega diante do pai: eu não sou digno de ser chamado teu filho. O pai interrompe o diálogo e diz assim: tragam o melhor para aquele que se arrepende, tragam o melhor para aquele que reconhece os seus erros. O que Jesus quis dizer é o seguinte: você, na condição de homem, na condição de servo, na condição de pessoa que conhece a palavra de Deus, você precisa fazer um movimento de retroceder, de voltar ao Pai, um movimento de receber o que Deus tem de melhor. O que Deus tem de melhor na sua vida, só na presença de Deus. Só na presença de Deus. Tem pessoas que investem muito tempo conversando com Deus. E veja como essas pessoas são felizes. Eu vejo pessoas que reclamam de tudo o tempo todo, sofrem com tudo o tempo todo. E eu vejo pessoas que o tempo todo estão sorrindo. Sabe por quê? Que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Pai, é a alegria do Pai. O filho mais velho, quando o pai chegou, quando ele viu as danças, veja bem, o pai
simplesmente botou para arrebentar. Ele disse: não, nós vamos dar uma festa. Meu filho estava morto. A ovelha não estava morta. A dracma não estava morta. Elas só estavam perdidas. Mas quando se trata de vida longe do Pai, Jesus chama isso de morte. Meu filho estava morto e reviveu. Morto. Se você está morto, está na hora de você se levantar. Está na hora de você ressuscitar. E sabe o que ressuscita? Aquela lamparina que a mulher acendeu, a palavra de Deus, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você só se levanta se for no caminho do Senhor. Nos teus caminhos, você nunca vai encontrar a casa do Pai. Nos teus caminhos, você nunca vai encontrar. Tragam a melhor roupa, tragam um anel, tragam alparcas, tragam crédito para ele, tragam aquilo que o meu filho merece. Eu quero concluir. Você talvez já disse para Deus em algum momento na sua vida: Senhor, eu não mereço isso. Deixa eu te falar uma coisa. Possivelmente você não merece isso mesmo. Você merece algo melhor. Você merece algo melhor. Mas você só vai ter algo melhor se você se levantar, se você tomar caminho na direção do Pai, do Pai, do Pai. Baixa a sua cabeça, deixa eu falar com Deus a seu respeito. Diga a Deus, lembra daquela aliança que a gente fez no início? Se Ele falasse para você aquilo que você precisa ouvir, você diria: eu estou disposto a obedecer. Diga para Ele agora: Senhor, eu estou disposto a obedecer. Porque eu sou uma ovelha que estava perdida, mas tu me achaste, tu saíste do céu para me buscar. Eu sou uma dracma, eu tenho valor sim, mas eu estava perdido. Eu fui achado. Mas eu também sou um servo, sou um homem. E agora, Senhor, eu não devo ser achado. Eu devo me apresentar diante de Ti. Vamos orar. Ó Deus, na autoridade do nome de Jesus, toma em Tuas mãos todo aquele que nesta noite tem feito uma aliança contigo, todo aquele que nesta noite tem repensado os seus valores. Ó Deus, traga de volta aquela comunhão para este lar, para esta vida. Traga alegria profunda do Teu Espírito para este coração. Senhor, nós estamos certos de que contigo nós podemos contar. Glorificado seja o Teu nome, Senhor. Recebe a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Meus irmãos, aqui é o Gui, da CIB de Caxias. Então nós estamos muito felizes com a sua presença mais uma vez e gostaríamos de pedir que você se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, porque assim estaremos evangelizando e propagando a palavra de Deus para mais e mais pessoas. Que Deus te abençoe.